Eu penso tanto, mas não falo nada. Sofro tanto, mas parece que essa porra nunca melhora. Sonho tanto, mas às vezes sinto que não realizo porra nenhuma. E se você tá assistindo isso, talvez você também seja assim. Talvez você esteja cansado de viver preso dentro da própria mente. Porque pensar demais parece inteligência, mas depois de um tempo vira uma prisão desgraçada. Você começa a imaginar mil cenários, mil conversas que nunca aconteceram, problemas que talvez nem existam. É foda. Você cria um roteiro de cinema na cabeça de como vai falar com aquela pessoa ou de como vai ser o seu futuro, mas na hora H você trava. Medos, vergonha, ansiedade, insegurança. E quando percebe, fudeu. Você já criou um universo inteiro dentro da cabeça enquanto a vida real continua acontecendo lá fora sem você. Você está fisicamente no lugar, mas sua mente está em 20 e 30. Ou presa em 20 e 23, remoendo uma vergonha que você passou na escola. E eu acho bizarro como a nossa geração desaprendeu a viver o presente, sério. Parece que todo mundo tá sempre em outro lugar mentalmente. Você tá no quarto pensando no futuro. Tá no futuro pensando no passado. Tá no passado se arrependendo de coisas idiotas, tipo, por que diabos eu falei aquilo pra aquela pessoa 3 anos atrás? E nisso, você nunca vive o agora. Nunca vive o momento. Sua juventude tá escorrendo pelo ralo enquanto você tá deitado olhando pro teto. Nunca consegue ficar em paz. Porque a mente não calacibla a boca um segundo sequer. É um eco infernal de cobrança, dúvida e medo. E, mano, talvez o maior problema não seja pensar muito. Talvez o problema seja pensar nas coisas erradas o tempo inteiro. A gente é mestre em pensar no pior cenário possível. Se alguém demora pra responder no WhatsApp, você já pensa, ah, pronto, a pessoa me odeia, fiz merda. Se tem uma apresentação de trabalho na escola, a mente já projeta você gaguejando e todo mundo rindo da sua cara. Pensar no julgamento dos outros. Pensar no medo de fracassar. Pensar em tudo que poderia dar errado. Droga. A gente gasta 90% da nossa energia sofrendo por coisas que só existem na nossa imaginação. Porque uma mente sem direção vira um labirinto desgraçado. E tem gente que passa anos perdida dentro dele sem nunca achar a porra da saída. E o pior é que a gente se acostuma com esse labirinto. A gente começa a achar que o normal é viver assustado. A gente aceita a ansiedade como se ela fosse parte do nosso RG. Mas não é. Mano, não deveria ser. Só que como você vai sair do labirinto se você mesmo continua alimentando os monstros que moram lá dentro? Toda vez que você aceita um pensamento de derrota, você bota mais um tijolo nessa parede. E claro, a internet piorou tudo muito. Porque agora você abre o celular, arrasta o dedo no TikTok ou no Instagram e parece que todo mundo tá vivendo uma vida perfeita, menos você. Todo mundo viajando, todo mundo ganhando dinheiro com 16 anos, todo mundo feliz, namorando, com o corpo perfeito, produtivo pra caralho. Parece que a vida de todo mundo é um filme de Hollywood. Enquanto isso, cadê você? Tá deitado, de pijama, com o cabelo bagunçado, olhando pro teto sem conseguir levantar da cama nem pra escovar os dentes direito. E aí começa a comparação. Você olha pra própria vida, pro seu quarto bagunçado, pras suas notas, pro seu saldo no banco e pensa: caralho, o que eu tô fazendo comigo mesmo? Eu sou um lixo. Só que ninguém mostra a parte fodida da vida naquela tela de vidro. Ninguém posta crise existencial de madrugada. Ninguém posta nem a cara inchada de chorar, pensando se vai dar certo na vida ou se vai ser um fracasso. Ninguém posta a ansiedade devorando o peito, a insegurança de se olhar no espelho e se achar feio, a sensação de vazio puro. As pessoas postam os melhores momentos, com o melhor filtro, na melhor luz. E você, na sua inocência ou na sua burrice, começa a comparar os bastidores da sua vida, que são cheios de falhas, erros e dúvidas, com o palco iluminado dos outros. É óbvio que isso vai destruir sua cabeça. É uma matemática que não fecha, mano. E sabe o que é pior? Você começa a sentir que tá atrasado pra vida, mano. Você tem 16, 17 anos e já sente que o tempo acabou. Isso é bizarro. Parece que todo mundo ao seu redor descobriu um segredo místico pra se dar bem, menos você. Como se todo mundo soubesse exatamente o que fazer da vida, qual faculdade cursar, como ganhar dinheiro, enquanto você está completamente perdido, sem saber nem o que vai comer no almoço. Mas deixa eu te mandar a real. O papo mais sincero que ninguém te conta.
A verdade é que a maioria das pessoas também tá perdida pra caralho. Seus amigos estão perdidos. Os influencers que você segue estão perdidos. Até os adultos que pagam de donos da verdade estão perdidos. Eles só aprenderam a fingir melhor. Eles usam uma máscara de confiança para ninguém ver que por dentro eles também estão em pânico. E eu acho que essa é uma das maiores dores da vida moderna. A sensação constante de insuficiência. A sensação de nunca ser bom o bastante. Nunca produtivo o bastante. Nunca bonito o bastante. Nunca inteligente o bastante. Parece que sempre falta alguma porra de um detalhe para você ser aceito. Parece que você tá sempre correndo atrás de uma versão impossível de si mesmo que o algoritmo criou na sua cabeça. E para foder ainda mais o que já tá fudido, vem o combo da pressão externa, porque parece que o mundo esquece que você só tem 16 anos. Do nada, todo mundo resolve te cobrar o roteiro completo de como vai ser o resto da sua vida. É a escola te entupindo de matéria e falando que se você não passar na faculdade X ou Y, sua vida acabou. É a sua família soltando aqueles comentários que pesam 1 tonelada na mesa do jantar. E aí, vai fazer o quê? Já decidiu? O filho da vizinha já tá estagiando? Dá uma raiva desgraçada. Mano, dá vontade de gritar, porra, eu mal sei quem eu sou. Como eu vou saber o que eu quero fazer pelos próximos 50 anos? Você é obrigado a escolher o seu futuro numa época em que a sua maior preocupação deveria ser só entender a si mesmo. É uma prensa mental. De um lado, o algoritmo te cobrando para ser um jovem empresário de sucesso. Do outro, o sistema te cobrando para ser um gênio dos estudos. E você no meio sendo esmagado. Você começa a olhar para os livros, para as apostilas, ou para a folha em branco de um currículo e sente uma ansiedade que trava o corpo inteiro. Aí, para não encarar esse monstro da cobrança, o que você faz? Volta a fugir. Você se esconde atrás de mais uma desculpa, porque falhar por não ter tentado dói menos do que tentar com tudo e descobrir que não foi bom o bastante. A gente prefere carregar o peso do cansaço do que o peso da frustração de decepcionar todo mundo. E no meio disso tudo, a maioria das pessoas não fala nada. Guardam tudo para si. A gente engole o choro, engole a seco. Guardam ansiedade, guardam tristeza, guardam medo. Porque crescer, muitas vezes, significa aprender a esconder o que sente. Você vai ouvindo desde pequeno que precisa ser forte, que homem não chora, ou que você não pode ser fraco, que precisa aguentar o tranco e seguir em frente. E aí chega uma hora em que você tá tão sufocado que nem sabe mais como pedir ajuda. Você sente vergonha de falar que tá mal. Medo de parecer carente, chato ou dramático. Então, você só aprende a dizer uma frase mecânica: tá tudo bem. Mesmo quando claramente a sua mente está desabando. Mesmo quando por dentro você está gritando por socorro. E sentimentos ignorados não desaparecem. Essa é a merda. Eles não somem só porque você fingiu que eles não existem. Eles ficam aí dentro, acumulando, pesando, virando uma bola de neve de desgraça, até que uma hora sua própria mente vira um inferno silencioso. Você fica cansado, sem motivo, tipo, você dormiu 10 horas e acorda parecendo que foi atropelado por um caminhão. Irritado do nada, respondendo mal quem te ama. Sem energia, sem ambição, sem vontade de existir direito. E talvez seja porque você passou tempo demais tentando fingir que estava tudo sob controle quando não estava. Mas deixa-me eu te falar uma coisa que eu aprendi na marra, quebrando a cara no chão. Às vezes você precisa virar seu próprio amigo, seu próprio abrigo, seu próprio psicológico, porque nem sempre vai ter alguém ali para pegar na sua mão e entender o caos que está dentro da sua cabeça. E tudo bem. A solidão não precisa ser só sofrimento e fossa. Às vezes ela também pode virar reconstrução, o momento onde você junta os seus pedaços. Só que para isso acontecer, você precisa parar de fugir de si mesmo. E mano, a gente foge o tempo inteiro, pensa comigo. A gente foge pro celular a cada 2 minutos de tédio. Foge pro TikTok para ver vídeos idiotas e anestesiar o cérebro. Foge pro YouTube, pra música no talo no fone de ouvido. Pra qualquer distração barata. A gente se entope de dopamina rápida só para não ter que escutar o barulho do próprio pensamento. Sempre existe alguma coisa impedindo você de ficar sozinho em silêncio. Porque quando o silêncio chega, a verdade chega junto. E ela não usa filtro. No silêncio, você começa a perceber o tempo passando.
As oportunidades que você jogou no lixo por preguiça ou medo, os sonhos abandonados. As promessas de ano novo que você fez pra si mesmo e nunca cumpriu. E isso dói pra caralho. Dói perceber que talvez você seja o vilão da sua própria história, que você tá sabotando a própria vida sem perceber. Porque a procrastinação não parece perigosa no começo. Ela é sedutora, parece confortável, parece inocente. É uma delícia ficar na cama, né? Você fala pra si mesmo: "Ah, amanhã eu faço, de boa. Só mais um vídeo de 15 segundos. Só mais 5 minutos de jogo. Segunda-feira eu começo a estudar, sem falta." E quando você vê, semanas se passaram, meses se passaram, anos se passaram. E você continua no mesmíssimo lugar, com os mesmos problemas, as mesmas desculpas, só que mais velho e com mais culpa no peito. E sabe o que é mais assustador e bizarro? Às vezes você sabe exatamente o que precisa fazer. Você sabe que tem que estudar pra porra da prova, sabe que tem que arrumar o quarto, sabe que tem que treinar, sabe que tem que começar aquele projeto. Mas você simplesmente não faz. É como se existisse uma força invisível dentro de você te puxando pra baixo o tempo inteiro. Como se sua própria mente estivesse jogando contra o seu patrimônio. E quer saber? Ela tá. A mente humana odeia gastar energia. Ela ama o conforto, o prazer imediato, a dopamina barata de um Reels. E é por isso que mudar parece uma missão impossível. Porque mudar exige desconforto, exige esforço, exige disciplina. E, principalmente, exige encarar a própria realidade feia no espelho. E isso é assustador. Dá um medo desgraçado admitir: "Cara, eu tô completamente perdido. Eu não gosto da vida bosta que tô vivendo. Eu tô jogando o meu potencial no lixo." Porque no fundo, bem lá no fundo, todo mundo tem uma versão de si mesmo que gostaria de alcançar. Aquela versão foda, mais disciplinada, mais confiante, que mete o shape, que estuda, que é feliz, que tá viva de verdade. Só que existe uma distância gigante, né? Um abismo entre quem você é hoje e quem você quer ser. E olhar pra esse abismo dói, dá vertigem. Mas talvez a pior sensação do mundo seja perceber que você tá repetindo os mesmos erros há anos, as mesmas desculpas esfarrapadas, os mesmos hábitos destrutivos, os mesmos ciclos de merda. Você promete mudança no domingo à noite, mas na segunda de manhã volta pro mesmo lugar. Promete foco, mas se distrai na primeira notificação, promete evolução, mas desiste no primeiro sinal de dificuldade. E é aí que muita gente se destrói psicologicamente, porque você começa a perder a confiança em si mesmo. Pensa bem, toda vez que você promete algo pra si e não cumpre, uma parte sua para de acreditar em você. Você vira aquele amigo mentiroso, né, sabe? Que promete que vai e nunca aparece. Só que esse amigo é você mesmo. E isso vai quebrando sua mente aos poucos, até você achar que nasceu pra ser um fracasso. Só que tem uma parada que ninguém gosta de ouvir. Aquele banho de água fria que dói na alma. Ninguém vai salvar você de você mesmo. Ninguém. Nenhum vídeo de motivação no TikTok com música de fundo triste. Nenhuma frase motivacional em foto de Instagram. Nenhum personagem de anime foda que supera tudo. Nenhum filósofo antigo. Nada disso muda a sua realidade se você continuar deitado, parado, esperando a porra da motivação cair do céu como se fosse chuva. Porque a motivação é uma farsa. Ela é instável. Ela só aparece quando o dia tá bonito e tudo tá bem. A disciplina não. A disciplina é o que te faz levantar quando o dia tá uma desgraça e você só quer sumir. E eu acho, disciplina parece um papo chato pra caralho, de coach ou de pai chato. Mas a verdade nua e crua é que liberdade não é fazer só o que dá vontade. Isso não é ser livre. Isso é ser escravo. Escravo do prazer imediato, escravo da preguiça, escravo dos caprichos da própria mente. Dante dizia uma parada que bate muito forte. Liberdade é fazer aquilo que não queremos. Pensa nisso. Liberdade de verdade é conseguir agir mesmo quando você tá sem vontade nenhuma. Mesmo cansado. Mesmo inseguro. Mesmo com o peito cheio de medo. Porque se você só faz o que sente vontade, sua vida sempre vai ser controlada pelas emoções do momento. E emoções mudam toda hora. Você vira uma folha seca sendo levada pelo vento. Nietzsche dizia: "Quem tem um porquê, suporta qualquer como." E talvez esse seja o grande X da questão para nossa geração hoje. Falta um porquê, falta propósito, falta direção.
Falta algo real pelo qual vale a pena sangrar, chorar e lutar. Algo que faça o sofrimento inevitável da vida valer a pena. Porque sofrer faz parte do jogo. Isso nunca vai mudar, né? Não importa o quanto você reze ou chore. A vida é dura. O problema real é sofrer sem sentido, sofrer parado na cama, sofrer sem crescer 1 centímetro. E talvez seja por isso que tanta gente hoje se sente vazia, com aquele buraco no peito. Porque uma mente sem ambição vira a namorada do vazio. Todo mundo sonha, todo mundo imagina uma vida melhor antes de dormir. Mas sonho sem ação é só alucinação. Vira arrependimento crônico. E, mano, o tempo passa rápido demais. Essa é a parte que me dá calafrios. Você pisca e o ano acabou. Pisca e você já tá terminando a banal escola. Pisca e perdeu os melhores anos da sua vida preso em distrações pequenas de 15 segundos. Pisca e percebe que virou um mero espectador da própria existência, só assistindo os outros viverem, vencerem e evoluírem, enquanto você só assiste sem nunca entrar em campo para jogar. E isso fode a mente de um jeito que você não tem noção. Porque no fundo, todo mundo quer sentir que viveu de verdade, que tentou, que arriscou, que foi além da porra do medo. Mas o medo moderno não parece um monstro de filme de terror. Ele é sutil. Ele parece o conforto de um lençol quentinho, parece a tela infinita do celular, parece a procrastinação mansa, parece aquele sussurro na sua orelha. Só mais essa vez, amanhã você muda. E é assim que anos da sua vida desaparecem. Devagar, silenciosamente, sem você notar. Até que um dia, você acorda e o arrependimento te esmaga. E não existe dor pior no mundo do que olhar para o espelho e ver o fantasma do potencial que você desperdiçou. Fracassar tentando, quebrando a cara, passando vergonha, ainda é 1000 vezes melhor do que a covardia de nunca ter tentado. Então, até se você tá cansado, se você tá completamente perdido, se você tá pensando demais e sofrendo em silêncio no seu quarto agora, lembra de uma coisa, você ainda tá aqui. Você tá respirando, e enquanto você estiver aqui, porra, ainda existe possibilidade. Ainda existe mudança, ainda existe porvir. Você não precisa virar o herói da sua vida da noite pro dia. Você não precisa acordar amanhã sendo o cara mais motivado do mundo. Você não precisa resolver toda a burocracia da sua vida inteira hoje. Você só precisa tomar uma decisão simples, mas que muda tudo. Parar de abandonar a si mesmo. Porque talvez o primeiro passo não precise ser um salto gigante no escuro. Talvez ele só precise ser um passo real. Ele só precise existir. Larga a porra do celular. Levanta dessa cama. E começa agora.